Pastor, você falou que era uma pessoa bem-sucedida, com um bom emprego no meio secular, certo? Hum. O senhor trabalhava com gestão de pessoas? Sim. Como trabalhar com gestão de pessoas? Porque tem uma forma de gerir no meio comercial e agora com pessoas, assim, de departamentos na igreja. Como é que foi essa fusão? O senhor usou os mesmos princípios? Como hoje um pastor que está começando uma igreja agora, gerir, ter uma boa gestão sobre os seus liderados, aqueles que ele está colocando como líderes de departamento, por exemplo. Rapaz, ó, eu tenho percebido que muitas ideias têm sido descartadas, não é porque não são boas. É por duas razões as grandes ideias, ou muitas ideias boas, são descartadas. A número um é porque ela não tem uma embalagem atrativa. E o que é que faz uma embalagem ser atrativa de uma ideia? A pessoa saber se comunicar. Sim. Às vezes se comunica no tempo errado, se comunica o que é certo, mas não comunica no tempo certo. Palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, né? Em Efésios 4:29 diz que nós temos que ter uma palavra verdadeira que traga edificação conforme a necessidade. Então vai ter momentos que você vai precisar entender o que tem que ser falado, em primeiro lugar, e segundo, em que tempo você tem que falar, né? E pensando sobre isso, eu creio que essa parte de gestão a gente precisa atender como é que eu poderia dizer, é, é, saber falar mesmo, né? O provérbio nos ensina muito, diz que a língua do justo, ela é adornada com sabedoria, né? Então ela se torna atrativa. Então esse é o poder da comunicação que vem das próprias escrituras, são princípios que estão embutidos nessa área de mercado, de trabalho, de marketing e tudo, eles botam outro nome, mas você vai rebuscar, está na Bíblia, porque é princípio. Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que sobre gestão. A outra questão, primeiro, né, recapitulando, é não comunicar bem as ideias que você tem, né, para as pessoas. O povo fica sem visão. Então, quando o povo sem visão, esse povo vai perecer. Você precisa trazer uma boa sinalização. Por exemplo, se uma cidade é pequenininha, ela vai ter 2, 3 sinais no máximo. Mas uma cidade grande como Taguatinga, ela não, dois sinais, 3 não resolve, né? Exatamente. Então, quanto maior a visão, mais sinalização é necessária. Então, as sinalizações são bem importantes, né? E eu sempre costumo dizer que a intimidade não cria respeito. O que se estabelece respeito são os protocolos, as regras, os princípios. Você já deve conhecer, você que está nos ouvindo aí também, conhece de pessoas que dormem juntos, são íntimas demais ao ponto de dormir junto, mas eles vivem sempre em discordância um com o outro. Por quê? Porque intimidade não cria respeito. O que cria respeito são os protocolos, são regras, são as sinalizações. E para fechar essa pergunta que você fez, não sei se eu estou respondendo, pode rebuscar mais isso aí, é que às vezes a gente tinha algumas ideias na igreja, isso comigo, a gente tinha algumas ideias e eram ideias inspiradas pelo Espírito. Mas o mesmo Deus que te deu a ideia é o mesmo Deus que vai te dizer como você ter uma gestão para estabelecer essa ideia. Sim. Porque ideia sem gestão não funciona. Eu entendo que gestão é a aplicação das ideias que vêm, das inspirações que você tem. Então, a gestão é super importante. Hoje em dia, a gente tem aprendido isso, né? Isso me ensinou, de alguma maneira, uma porção no mercado de trabalho, como você me perguntou, né? Em ter trabalhado com pessoas, eu não era tão... foi sobrenatural mesmo minha promoção. Eu, com 10 meses, fui promovido na frente de pessoas que tinham 15 anos de empresa. No meu caso, foi Deus mesmo dizendo assim, olha, você não tem talento, você não consegue, mas eu vou colocar você lá porque tem um propósito. Inclusive, meus testes que eu fiz na seleção para ser promovido, ele disse para mim, você sabe que seu teste foi o pior que teve? E eu disse, não, mas nós decidimos que você vai ser, para a função, quem vai ocupar é você. Ou seja, ele estava falando, talvez nem ele saiba. Que não foi natural. E Deus falando através dele, não foi você, mas não foi sua performance, não foi seus talentos, não foi sua habilidade, mas eu tenho um propósito para você vir para essa função por um tempo. Então, foi a misericórdia de Deus mesmo, né? Aí a gente aprendeu no curso do segmento, tinha que aprender mesmo, né? Porque hoje, então, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, o senhor teve nessa empresa lá, Deus te colocou lá,
até para você aprender como gerir também, né? Assim, porque é uma coisa muito importante hoje nas Sim. igrejas, o pastor poder saber quem colocar em determinada função. É tipo, o pastor tem que ter aquela sensibilidade de uma análise comportamental das pessoas, né? Eu Assim, acho que é importante também, só não é o que a gente poderia estabelecer como prioridade, porque na gestão de igreja, eu acho que sim, a gente vai ver por meios naturais, os frutos são vistos, né? Mas existem algumas sensibilidades no espírito, que eu, por exemplo, eu já coloquei pessoas em alguns lugares que não tinham um perfil necessariamente 100% naquilo, mas o Senhor falou comigo, né? Isso é o contrassenso que às vezes envolve dentro de uma igreja, né? E o oposto também já aconteceu. Deixa eu falar esse primeiro ponto, né? Pessoas que não tinham nenhuma habilidade lá de fora, pastor, o senhor vai me colocar nessa posição, eu não tenho qualificação para isso não. Quando uma pessoa não se vê qualificada, ela passa a ser qualificada por Deus, né? Porque Deus quer ser tudo em todos, né? Jesus fez questão de não ser nada para Deus ser tudo através dele, né? Então, Jesus não perdeu nada dando tudo a Deus, né? Então, esse entendimento, né, é onde Deus pode fazer. Você vê Moisés, que era gago, né? Moisés era gago. Então, existe essa coisa. Agora, a gente tem um perfil, mas, Humberto, se a gente espiritualizar demais, a gente não pode errar muito? Pode. Se a gente for somente pelos frutos ou pelo um perfil, tudo, pode errar também? Pode. Mas tem linhas mestras, como Atos capítulo 6, boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Esses três é o que eu uso hoje, praticamente, para começar a dar uma oportunidade a alguém que nunca exerceu uma posição de liderança ou algum trabalho na igreja, né? A gente pensa um pouco nesses critérios. O outro exemplo que eu ia te dar é, às vezes, pessoas que têm um talento enorme. Por exemplo, eu já vi um bom diácono, o cara ser o diácono, fora da curva, coisa impressionante. Então, ele brilhava muito, mas muito mesmo como diácono. Pegaram esse diácono e chamaram ele para assumir uma posição de um pastor, uma obra que estava abrindo, e ele nunca não deu certo, nunca funcionou, nunca aconteceu. Aí, mas rapaz, esse cara brilhava tanto como diácono, mas foi para ser pastor, não funcionou. Por quê? Porque ele não nasceu para ser pastor, ele nasceu para ser um diácono. Exatamente. Então, existem os dois lados da moeda. Eu sei de um exemplo, que eu trabalhei já com esse negócio de análise comportamental, de que, por exemplo, um dono de uma loja de colchões, tem um vendedor excepcional lá. Ele quer dar quer usar, ter uma forma de premiar aquela pessoa. Eles geralmente colocam eles como gerente. E o cara não consegue gerir. Emplacar, né? Como bom gerente. Quer dizer, ele perdeu um grande vendedor e conseguiu um péssimo gerente. Exato. Então, assim, existem várias formas de bonificar uma pessoa. Não que a igreja, no caso de igreja, é bonificar a pessoa assim, mas a pessoa está fluindo. Tem uma dinâmica, né? No corpo ministerial, né? Exatamente. Se a pessoa está fluindo ali... Talvez está fluindo porque nasceu para aquilo. Nasceu para aquilo. Exatamente.